Vamos meditar na palavra do Senhor. Tema da mensagem para este domingo, nossos cultos de celebração, Giborins de Deus. O trecho inicial, o versículo de Joel, capítulo 3, versículo 9, versículo 10, que diz: proclamai isto entre as nações, santificai uma guerra, suscitai os valentes, cheguem-se, subam todos os homens de guerra, forjai a espada das vossas enxadas e lança das vossas foices, diga o fraco, eu sou forte. Amém? Quem é forte aqui no Senhor? Amém? Glória a Deus. Gosto muito dessa frase, diga o fraco, eu sou forte. Diga, eu sou forte. Muito bem, queridos, olha, esse versículo aqui tem uma palavra que eu quero destacar, quando o profeta Joel, ele diz: suscitai os valentes. Diga, valentes. E no dia atrás, aí, algum tempinho atrás, eu estava meditando na palavra do Senhor, nesse trecho, e pesquisei essa palavra, valentes, e me deparei com uma palavra hebraica chamada Giborins. Então é sobre isso que a gente quer discorrer nesse momento com vocês. Na introdução da mensagem, nos tempos antigos, os famosos, eles não eram cantores, artistas, mas os famosos eram os grandes guerreiros. E naquele tempo os guerreiros, eles tinham fama, e a fama era reconhecida por toda a nação. O nome desses guerreiros se espalhava por toda a nação, todo o império. Ele entrava triunfantemente nas cidades quando voltava das guerras. Os guerreiros, podemos dizer que eles eram considerados ídolos e também heróis. No tempo da antiguidade, as crianças se espelhavam nos giborins, que eram os guerreiros reais. Essa palavra giborim, ela se deriva de um nome de Deus que foi dado no Velho Testamento, Gibor. Gibor quer dizer Deus forte. Um Gibor também era um guerreiro aprovado. Giborim era um guerreiro valente e forte. Então, o objetivo de todo Giborim era tornar-se um grande Gibor. Agora, eu sei que nos dias atuais não é diferente. Quando as crianças brincam, elas se espelham em algum tipo de super-herói contemporâneo. No tempo antigo também, as crianças se espelhavam e elas tinham um grande sonho, principalmente os meninos, de se tornarem um grande herói, um grande guerreiro, um Gibor. Mas para se tornar um grande Gibor, ele tinha que ser um Giborim. Agora, Gibor, naquela época, era considerado como se fosse até um semideus. Um Gibor era um guerreiro aprovado, e ele tinha que pelo menos ter vencido uma guerra. Aí ele se tornava um Gibor.
A gente observa no exemplo de Davi. Davi, ele se tornou um grande gibor, porque ele foi vencedor de guerras. Agora, a gente olhando na vida de Davi, nós vamos ver que ele tinha também, como toda criança daquela época, ele tinha esse sonho, esse desejo de ser um grande guerreiro, ao ponto de que quando seu pai enviava ele para levar mantimentos para seus irmãos, que eram guerreiros, soldados, valentes, porque eles estavam na frente de batalha contra os filisteus, Davi, numa dessas idas, ele viu a afronta de um gigante filisteu por nome Golias, e ele observou que nenhum valente, nenhum soldado, ele descia ao vale para responder às afrontas de que aquele gigante por nome Golias fazia contra os soldados, contra o exército, contra o rei, contra a nação de Israel e contra o Deus de Israel. Isso indignou aquele menino. E você sabe muito bem a história do duelo entre Davi e Golias, entre aquele jovenzinho Davi contra aquele guerreiro filisteu de mais de 2 metros de altura por nome Golias. E você sabe muito bem quem prevaleceu. Eu quero ler um trecho de 2 Samuel, no capítulo 23, do versículo 8 em diante. Se você tem a sua Bíblia, acompanhe a leitura comigo. Segundo livro de Samuel, no Velho Testamento, capítulo 23, versículo 8 em diante, que diz o seguinte, a leitura da palavra do Senhor: são estes os nomes dos valentes de Davi: Josebe-Basebete, filho de Taquetome, o principal de 3. Este brandiu a sua lança contra 800 e o feriu de uma vez. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus, ali reunidos para a peleja, quando já se haviam retirado os filhos de Israel. Ele se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar pegada a espada. Naquele dia, o Senhor efetuou grande livramento, e o povo voltou para onde Eleazar estava, somente para tomar os despojos. Depois dele, Sama, filho de Age, o Ararita, quando os filisteus se juntaram em Lei, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia diante dos filisteus. Pôs-se Sama no meio daquele terreno e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Também 3 dos 30 cabeças desceram, e no tempo da cega foram ter com Davi a caverna de Adulão, e uma tropa de filisteus se acamparam no vale dos Refaíns. Davi estava na fortaleza, e a guarnição dos filisteus em Belém. Suscitou Davi e disse: quem me dera beber água do poço que está junto à porta de Belém. Então aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram água do poço junto à porta de Belém, e tomaram-na e levaram a Davi. Ele não quis beber, porém a derramou como libação ao Senhor, e disse: longe de mim
ó Senhor, fazer tal coisa? Beberia eu o sangue dos homens que lá foram, com perigo de sua vida? De maneira que não quis beber. São estas as coisas que fizeram os 3 valentes. Também Abisai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, era a cabeça de 30, e alçou a sua lança contra 300 e os feriu, e tinha nome entre os primeiros 3. Era ele mais nobre do que os 30, e era o primeiro deles. Contudo, aos primeiros 3 não chegou. Também Benaia, filho de Joiaba, era homem valente de Cabizel e grande em obras. Feriu ele 2 heróis de Moabe. Desceu numa cova e nela matou um leão no tempo da neve. Matou também o egípcio, homem de grande estatura. O egípcio trazia uma lança, mas Benaia o alcançou com um cajado, arrancou-lhe a mão a lança e com ela o matou. Estas coisas fez Benaia, filho de Joiaba, pelo que teve nome entre os primeiros 3 valentes. Era o mais nobre do que os 30, porém os 3 primeiros não chegou a Davi e pôs sobre a sua guarda. Entre os 30 figuravam Azael, e aqui vai citando o nome de 30 giborins, guerreiros de Davi. Aí o versículo 39, o último, Urias, Eteu, ao todo 37. Muito bem. Então, como eu estava falando a respeito de Davi, Davi tinha um sonho de ser um grande giborim. O que fazia de um guerreiro um giborim? Um grande feito de guerra, de valentia, que ninguém havia feito antes. Observe bem. Então, aquele guerreiro, para ele se tornar um giborim, ele tinha que fazer um feito de guerra, algo que ninguém tinha feito, um ato de bravura, de valentia, que ninguém havia efetuado. Aí ele se tornaria um giborim. Davi fez um grande feito quando derrotou Golias. Esse foi o seu grande triunfo. E ainda sendo menino, ele se tornou um grande giborim. Então, Davi, ele chegou a esse status de giborim ainda bem jovem, ao descer para levar mantimento para seus irmãos, e ali, ele não suportando a afronta do gigante Golias, ele partiu para duelar. E ali, quando aquele gigante foi derrotado por Davi, a nação de Israel venceu a guerra, e todos começaram a olhar diferente para Davi. Davi não destruiu Golias por acaso, havia um guerreiro dentro dele. Eu pergunto, o que há dentro de você? Eu sei que há um espírito, e esse espírito é o Espírito Santo, amém? Então Davi não destruiu Golias por acaso, havia um guerreiro dentro dele. Eu pergunto nesta manhã, há um guerreiro dentro de você, sim ou não? Ele tinha atitude de guerreiro, ele se comportava como guerreiro. Isso fez dele um grande líder nacional, ou seja, rei de Israel. Eu não sei quais são as suas pretensões como seguidor de Senhor, eu não sei aonde, qual o alvo, qual é o seu propósito, eu não sei aonde você quer chegar, mas a Bíblia diz que Davi, ele tinha um alvo, ele tinha um sonho, ele tinha um desejo, e tudo isso começou a se concretizar na vida de Davi bem cedo, até ele se tornar o rei da nação de Israel. A unidade traz fortalecimento e conquista.
Davi uniu para si seus guerreiros e as tribos de Israel. Davi, como um bom líder, ele agregou, ele uniu. Um bom líder fortalece a sua equipe, incentiva e estimula pelo seu exemplo, pelo seu comportamento, pela sua atitude de vida. E aí, ele promove a unidade. No trecho que nós lemos, Davi, ele foi para a caverna de Adulão, porque o rei da nação de Israel, Saul, jurou matar Davi pelo feito de Davi, porque Saul estava lá no campo de guerra, escondido, mas agora Davi se tornou aquele herói nacional. Pelo feito de guerra, pela conquista de guerra, todos começaram a admirar a Davi. E agora o rei Saul, enciumado, ele perseguiu a Davi, e Davi foi se refugiar na caverna de Adulão. O interessante é que quando Davi ele foi para a caverna, muitos homens começaram-se a chegar a ele, e não eram bons homens, eram homens de má índole, mas Davi começou a preparar o seu time, preparar a sua equipe com aqueles homens. Característica marcante na vida de um Giborim: primeiro, coragem. O Giborim, esse guerreiro, ele tinha que ter coragem, ele tinha que ter fé. O que a fé aqui? Eles eram treinados, eles eram valentes, eles eram corajosos, valorosos, mas a fé era de fundamental importância, porque quando eles entravam no campo de guerra, no confronto, corpo a corpo com o inimigo, eles tinham que ter fé, que eles iriam voltar triunfante. Outra característica de um Giborim era a obediência total. Eles obedeciam à voz do seu líder, no caso, o seu herói, o referência, o Gibor. Para ser um Giborim de Deus, precisamos aprender a nos submeter e a seguir as diretrizes, as ordens predeterminadas. O que forma um simples homem em um grande Giborim? Ele treina para ser um campeão, um herói, um guerreiro. E para isso, ele tinha que ter preparo, um preparo físico inigualável. Queridos, eu já peguei uma réplica de uma espada medieval. Eu confesso para você que a espada era desse tamanho, e eu com as duas mãos eu consegui levantar aquela espada. Agora imagine só, um guerreiro, um Giborim, segurando uma espada. Eles eram hábeis com espada, com escudo, com lanças, com flechas. Eles eram hábeis em lutas corporais. Eles eram treinados para matar, porque eles matando, eles sobreviveriam. O que torna um simples homem em um grande Giborim? Ele faz coisas que ninguém faz. Eles eram totalmente diferentes do que o resto das pessoas. A forma que eles se comportavam, da maneira que eles viviam, eles eram diferentes, os seus hábitos. O Giborim, ele não amava a sua própria vida. Ele sabia que se ele fosse para um campo de batalha, ele iria morrer por uma causa. Ele era treinado para ir até a morte, se fosse preciso, para defender a sua causa, no caso, o rei ou a nação.
Ele não tinha a sua vida por preciosa. O Giborim tinha que ser forte, destemido, intrépido. Uma outra característica marcante do Giborim é que ele sempre andava com outro Giborim. Seus amigos era sempre um outro Giborim. Ele não andava com alguém que fosse covarde, que fosse medroso. Ele sempre se acompanhava de um outro Giborim. Ele segue o exemplo de um grande herói, no caso o Gibor. Davi, como Giborim de Deus, ele tinha um grande temor de Deus. Ele sempre seguia a estratégia de Deus. Você pode ver a trajetória de Davi. Quando ele encarou o gigante Golias, é porque ele estava afrontando o Deus de Davi. E ninguém poderia afrontar, blasfemar o Deus de Davi sem que ele não reagisse, porque ele tinha o temor de Deus. Ele seguia a trajetória que Deus tinha dado para ele. Por isso que a Bíblia diz que Davi, ele foi homem segundo o coração de Deus. Embora que a Bíblia mostre os pecados explícitos de Davi, mas mostra a qualidade desse guerreiro, desse valente, desse Giborim, que para a nação de Israel se tornou um grande Gibor, um grande herói, referência para seus Giborins. Davi, ele sempre soube honrar a Deus. Embora sendo um herói, se tornando um grande Gibor, ele sempre procurou honrar a Deus. Queridos, honra é diferente de obediência. Eu sei que você sabe o que é obediência. Muitos filhos obedecem os pais, mas será que honram até o final da vida? Ou deixam em um asilo, ou menosprezam, ou desprezam os pais? Porque honrar, olha só o que apóstolo Paulo ele fala, para os filhos devem o quê? Obedecer vossos pais, o que nu? E aí continua, porque, o que é? Alguém sabe aí, me ajuda? Em Efésios 6, 1 e 2. Quem mais aí? Lê aí para mim, me ajuda aí. Abre a sua Bíblia. Então veja bem que aí fala o quê? De honra. Porque a honra precede, a obediência precede a honra. Porque obedecer, queridos, obedecer é se submeter. Eu obedeço, mas quando eu honro, aí é diferente. Eu honro, olha só, o que a Bíblia diz em Provérbios? Honra o que ao Senhor? Com as primícias, né? Dos teus bens. Honrar com as primícias. Alguém pode obedecer? Eu obedeço porque tem que obedecer, é meu pai, é meu líder. Mas Davi, ele aprendeu a honrar. Ele honrou o rei Saul. Embora o rei perseguindo, ele não ousou cortar a orla do manto. Você entende o que é honra agora? Honra vai além do que obediência. Ele soube utilizar aqueles que Deus colocou ao seu lado, renegados, marginalizados, endividados,
perseguidos, angustiados, Davi preparou uma tropa seleta, uma tropa de elite, desse tipo de pessoas, pessoas que a sociedade rejeitou, pessoas que todos descartaram, e eles foram procurar refúgio em Davi, na caverna de Adulão, e eles se tornaram os giborins, os valentes de Davi. E aqui eu quero citar de antemão 3 desses giborins, desses valentes de Davi. O primeiro se chama Josebe-Basebede, filho de Taquemone, o principal de 3. Olha só o feito desse giborim: guerreiro de habilidade com a lança, matou 800 de uma só vez. Esse giborim aqui, ele lutou e matou 800 de uma só vez. Agora imagine só, 800 pessoas, e ele no meio ali, e ele lutando, e matou 800. Queridos, está aqui na Bíblia, né? Talvez você diga, mas pastor, será que isso é verdade? Está na Bíblia, queridos. A Bíblia não mente. A Bíblia, ela não mente. Esse homem, ele lutou e matou 800. Era um guerreiro de habilidade. Olha o outro aqui, Eleazar, filho de Dodô. Entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus, ali reunidos para a peleja, quando já se havia retirado os filhos de Israel, ele se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar pegada a espada. Naquele dia o Senhor efetuou grande livramento, e o povo voltou para onde Eleazar estava, somente para tomar os despojos. Olha, esse único guerreiro, esse único giborim, ele lutou. Aqui a habilidade dele era com a espada. Feriu os filisteus até se cansar. Ele lutou que a sua mão se apegou à espada. Imagine só. Esse homem aqui não desistiu. E ele lutou e venceu. Somente ele. Olha só o feito notável, feito memorável desses homens. Sama defendeu o terreno e pôs-se no meio do terreno e defendeu. Ou seja, ele tomou uma postura de um verdadeiro guerreiro. Aqui está a história de Sama, filho de Age. Quando os filisteus se juntaram em Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia diante dos filisteus. Todo mundo fugia diante dos filisteus. Pôs-se Sama, esse valente, esse giborim de Davi, no meio daquele terreno, e o defendeu e feriu os filisteus. E o Senhor efetuou o grande livramento. O Senhor efetuou o grande livramento. Queridos, quem dava a vitória para esses guerreiros? O Senhor. Havia uma pujança, uma força sobrenatural na vida deles. A gente mira muito na Bíblia em Sansão, mas olha para os feitos desses homens aqui, que a Bíblia só narra aqui em Samuel e no livro de Reis. Os 3 giborins de Davi arriscaram a vida deles por seu líder, para realizar um desejo do líder. Eles fizeram um feito que ninguém fez. No trecho que nós lemos, do versículo 14 do capítulo 23, Davi estava na fortaleza, e a guarnição dos filisteus em Belém. Suspirou Davi e disse: quem me dera beber água do poço que está junto à porta de Belém?
Ou seja, ele estava lá na caverna de Adulão, e de repente, Davi teve um desejo. Ele estava ali, os gueburins, os valentes dele sentados lá ao redor dele, e esse desejo que Davi teve, ele falou alto, em alta voz. Ele disse: a quem me dera beber água do poço junto à porta de Belém. E 3 guiborins tomaram-na e levaram a Davi. Eles romperam o arraial, o acampamento dos filisteus, tiraram a água do poço junto à porta de Belém e levaram para o seu Gibor, para o seu líder. E quando Davi, eles voltaram, Davi perguntou: de onde é essa água? Ele disse: ó, fomos cumprir seu desejo. Você não queria beber água lá do poço junto à porta de Belém? E eu creio que Davi ficou pensando: que cara, esses caras são valentes e guerreiros, arriscaram a própria vida para trazer água para mim beber. O interessante é que esses 3 aqui que foram pegar a água, olha, Davi não aceitou, pois não se viu digno de tamanho sacrifício desses 3 guiborins, mas antes derramou a água como oferta de libação a Deus, honrando ao Senhor. O que é uma oferta de libação? É uma oferta de aroma suave e agradável a Deus. No Velho Testamento, sempre no altar, era como se fosse um grande fogão que eles faziam, e colocavam a grelha, e em cima era depositado os sacrifícios, e havia vários tipos de sacrifícios, mas um dos sacrifícios que era jogado, aspergido ali no altar, em chamas, em fogo, era a oferta de libação, que sempre, geralmente, essa oferta era feita, eles jogavam um vinho em cima, e aí saía do meio daquele fogo uma fumaça. Você pode até fazer essa experiência. Faça um fogo e pega um pouco de água e joga no fogo. O que vai acontecer? Vai fazer um barulho com a água e vai subir uma fumaça. Então isso era o que? Uma oferta de libação. O simples fato de jogar a água. A Bíblia fala que Jacó, ele erigiu um altar e derramou óleo como libação ao Senhor. E Davi aqui, vendo esse feito heróico desses guerreiros dele, para satisfazer o desejo, observe bem, o desejo do rei, do seu Gibor, do seu herói, daqueles que ele olhava e dizia mesmo assim: Davi é o cara, Davi é o tal, Davi eu espelho a minha vida, Davi é um exemplo de homem para mim. E eles romperam o arraial dos filisteus e trouxeram a água. A Bíblia diz que Davi não se achou digno de beber aquela água, do tamanho do sacrifício que esses homens fizeram, que esses seus guiborins fizeram. E ele pegou aquela água, jogou como oferta de libação a Deus, honrando ao Senhor. A oferta de libação é como se fosse aquilo que é derramado que ninguém vê, porque não parece que não é um sacrifício, não tem um animal, parece que não tem um preço, mas aquela água foi um grande esforço, foi um grande sacrifício que eles fizeram. E Davi despeja como oferta de libação, como oferta de aroma suave e agradável a Deus. Deixa eu te falar algo aqui, quem quer receber, levante a mão. Quero falar com você.
Quem sabe você já fez vários esforços, vários atos heróicos ou de bravura. Quem sabe o sacrifício que você fez, você ficou perguntando e dizendo: como eu fiz isso? Olha, exigiu um sacrifício de minha parte, exigiu uma determinação da minha parte, mas ninguém viu. O meu líder viu, mas parece que ele fez que não viu, ou talvez não deu valor, porque simplesmente ele pegou e derramou. Ele não viu o sacrifício que eu fiz, ele não viu o sacrifício que eu estou fazendo, a minha dedicação. Talvez você tenha alguns questionamentos, mas eu quero te falar nesta manhã, debaixo da unção do Espírito Santo de Deus. Embora que você já fez sacrifícios, esses seus sacrifícios, esses seus feitos, esses seus atos de bravuras não foram vistos por homens, mas Deus está vendo e recebendo como oferta de libação. Levanta a tua mão e começa a aplaudir ao Senhor e glorificar Ele, porque Deus está sendo honrado por aquilo que você faz. Talvez você diz: mas o meu líder não viu, meu discipulador não viu, meu pastor não viu. Mas Deus está vendo e está recebendo como oferta de aroma suave, agradável a Deus. Abisai era um outro Giborim, outro valente de Davi. Ele alçou a lança e feriu 300. Ele era o mais nobre dos 30 guerreiros. Também tem outro aqui, Giborim. Benaia feriu 2 heróis de Moabe. Olha só, 2 heróis de Moabe, 2 guerreiros de Moabe. Desceu uma cova e matou ainda um leão. Eles eram formidáveis, eles eram corajosos, eles eram destemidos. Tem um trecho aí que pode jogar, que eu não quero ler, que ainda agora há pouco eu li e pulei. Pode passar aí mais adiante, tá? Esse trecho aqui de 2 Samuel 23, 24 a 39, tem aí? Não está aí, né? Mas olha aí na sua Bíblia, 2 Samuel 23, 24 a 39. Eu não vou ler todo esse trecho aqui, mas é algo que quando eu estava meditando, o Espírito Santo me chamou a atenção. O 24 diz: entre os 30 Giborins, entre os 30 valentes de Davi, figuravam, aí está o nome deles aí. Agora no último versículo do capítulo 23, olha aí na sua Bíblia, ao todo 37. O interessante é que esses Giborins aqui, eles sempre, da agora a pouco eu falei que ele sempre seguiu o exemplo do grande herói do Gibor. Ele sempre estava acompanhado de outro Giborim, e sempre eles andavam em 3. Aliás, sempre eles lutavam em 3. Ou seja, um fazia a frente para cá, outro fazia a frente para o outro lado, e outro para cá. E eles se movimentavam orquestradamente, ou seja, lutando, guerreando, pelejando, porque um protegia o outro. Até uma das frases dos 3 mosquiteiros da época medieval era a seguinte: um por todos e todos por um. Dos 3 mosquiteiros, porque eles lutavam o quê? Em tri. Havia uma trinca, havia uma triunidade. Eu quero dizer para você, levanta a tua mão para receber
Eu quero dizer que as lutas que você está lutando hoje, Giborim de Deus, você não está lutando sozinho. Há uma triunidade, há alguém que peleja e vence por você. Agora, interessante, aqui no trecho que nós lemos, sempre falava dos 30, e sempre se destacava. Eu mostrei aqui alguns valentes, alguns giborins, os seus feitos que eles faziam. E cada um, olha aqui, o trecho que nós lemos, você acompanhou a leitura, dizia que era tinha um que era mais nobre olha o 23, era mais nobre do que os 30, porém os 3 primeiros não chegou. E Davi o pôs sobre a sua guarda. Sabe por quê? Porque Davi, ele ficava observando como um grande guerreiro que ele era. Ele treinou, ele capacitou aqueles homens. Ele discipulou aqueles homens para a guerra, para fazer guerra. Aqueles homens ali, ele era o resto da sociedade. Mas quando eles chegaram lá para Davi, eles disseram: Davi, olha, você é o nosso espelho, é o nosso exemplo. Queremos ser ataviados, queremos ser treinados, queremos ser capacitados por você. E Davi começou a treinar, porque Davi, ele tinha habilidade. Até, queridos, olha, Davi, ele lutava com lança, Davi lutava com espada, Davi lutava com escudo, Davi lutava com armadura. Aliás, Davi lutava sem armadura, e Davi era habilidoso em jogar pedra na cabeça de gigante, na testa de gigante, e derrubar. Porque todas as habilidades de guerra Davi tinha. E Davi começou a treinar esses homens, de um por um. E aqui interessante é que era o mais nobre que os 30. Eu creio que Davi, ele disse: bom, vou preparar 30 giborins aqui. 30, eu quero 30. Mas eu quero 30 cabra macho, homem macho, mulher macho. Porque aqui tem mulher, né? Está entendendo? Quero 30. Eu quero formar uma tropa aqui de 30. Só que tinha mais. E eles sabiam o quê? Que eles tinham que fazer um grande feito. E eles tinham que mostrar para quem? Para o seu líder. Agora eu penso que quando eles voltavam da batalha, eles diziam assim: Davi, olha só, rapaz, o negócio é o seguinte, Davi, meu líder aí, meu Gibor, meu grande Gibor, olha, eu peguei 800. Olha, e aqueles camaradas que quiseram entrar lá naquele campo lá, eu fiquei bem no meio, e encarei todos, e todos eles fugiram. Quem não fugiu eu matei. Ato de bravura. Davi, meu grande líder, meu grande Gibor, olha só, sabe aqueles 2 lá de Moabe? É aqueles 2 considerados grandes. Eu sigo o seu exemplo, Davi, porque você é meu exemplo, você é meu mentor. Aqueles 2, eles vieram lutar comigo, e eu lutei, fui contra eles, e prevaleci, e matei os 2. Então, queridos, cada um contava mais história. Isso me arremessa lá para o Novo Testamento, quando Jesus capacitou aqueles 70. E aí ele envia, e eles voltaram possuídos de alegria, dizendo: olha, os demônios nos submetem no teu nome. E Jesus disse: mas eu vi Satanás descendo do céu, mas eu intercedi por vocês. Quais são os seus feitos, queridos, hoje? Para Ele, para honrar a Ele. Então aqui, sempre no trecho que nós lemos, fala o quê? De 30, do mais nobre. Só que um sobressaía, sobressaltava mais do que o outro em seus feitos. Fora daqueles que a Bíblia não narra aqui, não mostra. Mas no final aqui do capítulo diz: houve 37 soldados, giborins, guerreiros, valentes, famosos ao todo.
Sabe por quê? Porque Davi queria fechar o grupo com 30. Mas sempre vinha mais um contando. Ele disse: rapaz, eu não posso deixar você de fora, vem. É mais um, é mais um, é mais um, vem, vem. E até aqui o final do versículo já tinha o quê? Quantos? 37. Levanta a mãozinha de novo aí e recebe essa. Queridos, se Deus te chamou, Ele te capacitou. O mundo te desprezou, o mundo te rejeitou, mas Ele te chamou e te capacitou para fazer grandes coisas, grandes feitos, grandes maravilhas, para honrar e glorificar a Ele. Sabe por quê? Tem vaga para mais um, tem vaga para mais um. Se teve vaga para você, tem vaga para o seu discípulo, tem vaga para aquele que está lá fora, que você vai ganhar e trazer para Jesus. Jesus quer usar todos. Antes de passar para a conclusão da mensagem, eu quero mostrar um vídeo que eu pedi para o Mário fazer. Eu quero mostrar um vídeo também bem curtinho para você, de tudo aquilo que eu preguei, está nesse vídeo. E agora eu quero que você, assistindo esse vídeo, também com a mensagem, que você incorpore esse espírito de guerreiro, de guerreira que está dentro de você, e parta para cima do inimigo, declarando a vitória do Senhor na sua vida, e proclamando que Ele reina, que Ele é Jesus e Senhor sobre todos. Joga aí no telão. Aleluia, fique em pé e aplaude ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Oh, aleluia. Deus transforma homens simples
e mulheres em grandes giborins, amém? Pessoas que não amam a sua própria vida. Paulo disse que considerava tudo como nada para conhecer ao Senhor. Hoje poderiam ser encontrados verdadeiros giborins aqui. Será que estamos dispostos a fazer grandes feitos históricos para marcar a nossa geração para o Senhor, sim ou não? O Senhor espera atos de bravura e de superação de nossa parte. Possamos agir em fé, não olhar para nós mesmos, mas para o Senhor e dizer: eu vou defender a causa do meu rei. Eu sou destemido, corajoso, obediente, submisso. Eu sou um giborim do Senhor. Quantos podem dizer isso? Eu sou um giborim do Senhor. E assim seus feitos marcarão a história e serão escritos nos céus. Levante sua mão agora e comece a adorar e comece a exaltar.